100 leis sagradas para a hipertrofia, nosso terceiro vídeo, vídeo número 3, e vamos com a lei 20, número 20. Use cinto. Eu sei que muita gente ainda contesta isso, que o cinto não é isso tudo, que o cinto mascara a sensação de usar muita carga, se usa muita carga porque usa cinto, aí você acaba viciado em usar cinto, que o cinto não protege, isso é meio mito. Gente, use cinto. Para começar a conversa, eu venho de uma escola lá de trás, convivia com gente que treinava muito pesado, e nós tínhamos o nosso grupo, numa época que todo mundo treinava muito pesado, um cidadão, um sapão, infelizmente já falecido. Eu nunca vi ao vivo, presencialmente, treinava com a gente, um cara daquele tamanho usar aquelas cargas. Era um cara muito grande, que treinava muito pesado. E ele já saía do vestiário da academia parecendo uma múmia. Ele saía com tensor no joelho, cinto, tensor no cotovelo, munhequeira, luva e às vezes strap. E eu sempre brincava com o cara: pô, sapão, que é isso, cara? Tá tudo amarrado aí, tá embrulhado para presente. E ele falava: Fredão, por isso que eu não tenho lesão. E era o cara que treinava com mais peso. O que eu ia fazer? Eu ia chegar pro cara e dizer: ó, isso aí tá te atrapalhando, você não consegue pegar peso. Eu não pegava o peso que ele pegava, ninguém da nossa galera pegava o peso que ele pegava. O que a gente começou a fazer? Todo mundo usando cinto. Eu não usava isso tudo, mas cinto era certeza. Você tem que usar o cinto o tempo todo? Pode usar o cinto o tempo todo, mas pelo menos, se não quiser usar cinto o tempo todo, use uns levantamentos básicos que exigem mais. Agachamento, terra, pode usar na rosca direta. Todo exercício que exige mais aqui do teu core, parede abdominal, lombar, para ficarem bem estabilizados. Qual é o argumento que veio lá na década de 90, que você usando o cinto, você não fortalece o core? Por isso que eu falo tanto que o bom profissional de educação física, você quer ser um bom professor, você tem que treinar, porque você sabe a sensação, você tem a experimentação das coisas. Sempre que eu fui criticado, alguém vinha fazer esse tipo de observação, era sempre um professor que não treinava. Então eu tô lá treinando, tô de cinto, lá vinha um menino: Fred, tá de cinto. Eu falei: pô, é só olhar que tá vendo que eu tô de cinto, é meio óbvio, mas o cinto... Aí começava. Eu falei: cara, quantas vezes você agachou na sua vida com o teu peso mais os 40%? Nunca. Quantas vezes você fez um supino com o teu peso mais uns 40%, 30%? Quantas vezes você fez uma rosca direta com 60%, 70% do seu peso? Nunca. Falei: por isso que você não precisa de cinto. Não que eu não defenda que você vai fazer um treino leve, vai de cinto também, para prevenir lesão. Mas eu queria dizer pro cara isso: você, meu amigo, você não treina. Você não usa muita carga nos seus treinos, você não sabe o que é meter uma barra de agachamento com 200 quilos nas costas, sem cinto. Você não agacha, você tem medo. Você sente ali o teu core, ali a parede abdominal reclamando, arruma uma lesão ali, às vezes é uma lesão para sempre. Por quê? Bota o cinto, melhor ter o cinto do que ter uma lesão. E outra vantagem do cinto, ainda mais aqueles cintos mais largos de powerlifting, eles dão uma controlada, eles dão uma segurada no teu estômago, para você não dilatar mais o estômago quando você está respirando com um treino mais pesado. Só vantagem. Então, não menospreze, vamos atrás de segurança, use sim cinto nos seus treinos, não é vergonha nenhuma. Todos esses argumentos de que o cinto pode prejudicar, te viciar, só treina assim se for com cinto. Qual é o problema? Se você só treina pesado, muita carga com cinto, qual é o problema? Por que ele tem que ficar sem cinto? Deixa o cara com cinto. Melhor do que ele botar muita carga e arrumar uma lesão. Então, nosso 20º mandamento: use cinto sim. Número 21. Alongue durante o treino. Eu recomendo muito aos meus alunos, meus clientes, que quando eles cheguem para treinar, primeira coisa, um aquecimento. Bike, esteira, 5, 7, 10 minutos, aquecimentozinho. Se quiser, aí faça o alongamento. Eu tenho uma certa antipatia por alongamentos com o corpo muito frio. Prefiro que o cara dê uma aquecida. Melhor ainda: não, Fred, eu não gosto muito de alongar. Beleza, você vai fazer o seguinte: aqueça nos intervalos de descanso. Então você fez seu aquecimento ali num cardiozinho, começou seu treino, nos intervalos de descanso você vai fazendo alongamento. Nós já temos bons estudos científicos afirmando que esse tipo de procedimento previne lesão, reduz chance de você se machucar,
chance de problema. E melhor ainda, continua mantendo sua circulação mais acelerada. E como eu sempre explico aqui para vocês nos grupos, mais sangue, mais entrega de nutrientes, menos chance de inflamação. É reduzida a inflamação a ponto de te machucar. Então você está treinando, faz exercício, intervalo de descanso, dá uma alongada. Vai manter a sua intensidade alta, mesmo que seja só alongamento, durante o seu descanso você está alongando, vai manter a intensidade alta, não deixe ela baixar. E intensidade alta, a gente sabe, você recruta, exige mais da gordura acumulada que está ali. Vai ganhar mais qualidade no seu físico. Portanto, alongue durante o seu treino. Número 22. Descanse menos entre as séries. Quando você faz isso, você aumenta o seu metabolismo, aumenta a sua intensidade dentro do conceito que eu aprovo. Quando você aumenta seu metabolismo durante o seu treino, o que é que acontece? Você tem uma elevação de hormônio de crescimento, GH, você tem uma elevação de testosterona, você tem uma elevação de adrenalina. Isso faz o quê? Menos gordura, menos chance de acumular gordura, maior ganho de qualidade. Existem estudos que insistem em dizer que a testosterona ou hormônio de crescimento que você produz durante o treino não adiantam nada em termos de anabolismo. Eu não consigo entender isso. Quer dizer, se eu tenho testosterona, mais testosterona circulando, mais GH circulando, eu tenho benefícios disso. Então, se eu tenho minha própria produção natural de testosterona e GH mais alta, tenho benefícios. Se eu aplico testosterona, aplico GH, tenho benefício. Mas se eu produzo testosterona e produzo GH durante o treino, aí eu não tenho benefício. Eu não entendo. Então a minha dica, a minha lei agora é essa. Nesse caso aqui na nossa relação, encurta intervalos de descanso. Isso aumenta a intensidade, aumenta toda essa secreção hormonal, aumenta a adrenalina que eu citei, aumenta a cortisol. E são hormônios importantes, sim, durante o seu treino para exigir, captar mais gordura, dificultar, não deixar que o seu organismo continue acumulando gordura. Quanto mais dessa cascata hormonal acontecendo, menos chance de acúmulo de gordura. Número 23, 23ª lei, oposto da lei anterior. Descanse, mas entre as séries. Calma, é fácil. Você descansando menos, você tem um aumento de metabolismo, você tem um treino mais metabólico, que você tem hipertrofia e tem qualidade. Mas quando você descansa mais, o que acontece? Você consegue movimentar mais cargas e ganha mais força. E vão ter momentos nos seus treinos, na sua periodização, que você precisa de força. Você tem que movimentar peso. Nesses casos, nessa fase, que a nossa preocupação, a prioridade não é tanto subir metabolismo, mas sim ganhar força, é interessante que você aumente o tempo de descanso entre as séries. E podem chegar até 5 minutos. No powerlifting, no basismo, é normal. Quanto mais tempo de descanso, maiores intervalos de descanso, melhor sua recuperação e você movimenta mais cargas. Coisa ideal, prática ideal para você fazer quando? No seu período de booking, de off-season. Eu quero ganhar volume, eu quero ganhar mais força. Não estou tão preocupado nesse booking com o ganho de qualidade. O que é que você vai fazer? Aumenta os intervalos de descanso. Número 24. Evite exercícios ou movimentos arriscados. Você precisa desenvolver uma percepção para entender que exercícios são de alto risco para você, para suas características, para sua amplitude, para sua altura, para suas articulações. Não é todo mundo que pode fazer tudo. Com o tempo você vai ter essa percepção. Desenvolvimento por trás e também puxada por trás, exercícios que eu adoro, mas hoje são condenados e eu entendo essa condenação. Tem uma fundamentação para isso. Mas tem pessoas que podem fazer desenvolvimento por trás sem o menor problema. Eu fiz desenvolvimento por trás pesado por décadas. Parei agora. Teve uma hora que eu já comentei com vocês que eu tenho um problema aqui na altura da C1, de cervical, e eu achei por bem não continuar. E talvez até esse problema tenha sido ocasionado por essa quantidade de tempo fazendo desenvolvimento por trás. Nunca vou saber. De qualquer maneira, recomendo que você procure analisar exercícios de alto risco e não execute.
Procure opções. Hoje qualquer academia razoável, se você é academia top, razoável, te dá várias opções para você treinar sem precisar daquele movimento. Não é porque, olha gente, isso é muito importante, não é porque aquele determinado exercício é considerado o exercício ideal que ele tem que ser feito por você. Não adianta você utilizar o exercício ideal sem te machucar. Você arruma uma lesão e aí pronto. Cada lesãozinha que você vai arrumando é atraso no seu progresso. Então bota isso na cabeça. Ah, todo mundo fala que agachamento livre é sensacional. E é. Mas você vai fazer o agachamento livre, você tem muito problema de lombar, você tem encurtamento lá embaixo, nos membros inferiores, tem problema na postura. Se você não fizer um trabalho muito bom de amplitude, você vai ter problema. Eu não quero fazer trabalho de amplitude. Tudo bem, dispensa o agachamento. Vamos fazer um trabalho de leg press, um trabalho de extensora, um trabalho na Smith, unilateral das pernas, que sobrecarrega menos você fazendo do que fazer as duas pernas no agachamento livre ao mesmo tempo. Então não se aventure com exercícios que no seu caso possam ser lesivos. Aprenda a identificar isso. Não força a barra. Não é porque todo mundo diz que aquele é o melhor exercício do mundo para aquele grupo que você deve usar. Tenha essa inteligência. Lembra da história do ego? Deixa o ego na porta da academia. Faça exercício, escolha exercícios que o potencial lesivo para você não sejam significantes. Nós queremos lesão muscular, nada de problema em articulação. Número 25. Utilize repetições forçadas, as forças de reps, também já apresentada para vocês na nossa, desde lá da série do Joe Weider, talvez o método de treino mais clássico, mais antigo e simples, mais simples ainda de entender. Simplesmente é você tentar ir além do seu ponto de falha, do seu ponto de exaustão. Então, no determinado exercício você faz 10 repetições, com repetições forçadas você vai tentar chegar a 12, 13, às vezes até 14. E para isso é interessante que você tenha um parceiro te ajudando, um parceiro que saiba te ajudar. Não deixe o movimento travar, o exercício travar ali no meio, a movimentação parar. Isso é horrível. Você tapa. O bom parceiro de treino, você começou a parar e tem essa sensibilidade de dar aquele toque para você continuar. Fazendo isso, ultrapassou o ponto de exaustão. Você tem um recrutamento maior ainda de fibras musculares. Se você recruta mais fibras e você tem um pós-treino, você tem uma recuperação, uma ressíntese depois do seu treino, nas outras horas do dia, você vai ter mais crescimento e redução de percentual de gordura. Então utilize esse método clássico. Qualquer dúvida para entender força de reps é assistir qualquer vídeo do Dorian Yates. O Dorian é muito conhecido pelo HIIT, se fala muito em HIIT, quando a gente fala em Dorian Yates associa logo a HIIT. Eu não, eu acho que o Dorian, o legal de ver o Dorian treinando é como ele utiliza da maneira corretíssima as repetições forçadas, sempre indo além do ponto de falha. 26ª, sobrecarregue o músculo, sempre. Acabei de falar em repetições forçadas, mas temos N técnicas. O músculo não sabe o que você está fazendo na sala de musculação. Ele não sabe contar, ele não sabe quanto você está usando de carga, ele não sabe que técnica você está utilizando, mas ele sente. E é aí que você consegue gerar hipertrofia. Então você precisa gerar esse estresse sempre, sempre. Não quer usar muita carga, utiliza alguma técnica, como a própria repetições forçadas, rest pause, pause e descanso, drop set, enfim, utilize alguma técnica, aumente o volume, mas você precisa sobrecarregar sua musculatura se você quiser ter resultado. Isso tem que acontecer em todos os treinos, a não ser em algum momento você faça um treino regenerativo, uma coisa só para aumentar a circulação sanguínea, mas normalmente treino bom é o que causa sobrecarga muscular. Tem que acontecer. Se você não provoca essa sobrecarga, nada de crescimento. Lei número 27. Use pré-exaustão. Talvez com pausa e descanso, meus métodos preferidos de treino. O que eu gosto muito no caso da pré-exaustão é a inteligência do método. A questão da simplicidade e a inteligência por trás do conceito. Você vai fazer um desenvolvimento para ombros. É um exercício para ombros, mas quem vai empurrar a barra? São seus ombros. O exercício, o músculo-alvo, ombros.
mas quem vai fazer mais força são seus tríceps. Agora pensa comigo, você quer desenvolver ombro, mas seus tríceps fraquejam antes, estão meio cansados, não tem o mesmo condicionamento que seus ombros. Você está fazendo desenvolvimento, tríceps cansa, você tem que guardar barra. E você vai guardar barra antes de estimular seu ombro, da maneira correta. Mesma coisa em relação a supino. Você vai empurrar a barra. É o seu peito que empurra a barra? Não, quem vai empurrar a barra são seus tríceps. Pode acontecer a mesma coisa. Se os seus tríceps cansarem antes, você vai guardar a barra sem ter estimulado o peitoral o suficiente. Exercício de costas, vai fazer uma remada, uma puxada. O seu bíceps é uma conexão mais fraca, não tem tanto condicionamento, é normal que isso aconteça, quanto os seus dorsais. Os dorsais, as costas, maior grupo, maior conjunto de feixes musculares, muito maior do que seu bíceps. Você vai fazer uma puxada, começa o braço a doer, você cansa o braço, guarda ali a empunhadura e não estimulou os seus dorsais. Qual é a solução? Pré-exaustão. Vamos exaurir o músculo-alvo e poupar esse músculo menor, músculo complementar. Já conversamos aqui sobre isso. Você vai fazer um desenvolvimento para ombro, vamos começar o treino com exercício que eu ataque os ombros, mas estou poupando o tríceps. Elevação lateral, por exemplo. Faz a sua série, começa a sua rotina com elevação lateral, seu tríceps está tranquilo, começou a fazer elevação lateral. Ah, vou fazer a frontal também. Beleza, frontal também. Está detonando o deltoide, detonando o ombro. Tríceps tranquilo. O que acontece quando você vai para o seu desenvolvimento? O seu ombro já está pegando fogo, mas seu tríceps zerado. Ele vai fazer a força plena, maior capacidade de movimentação de carga. Assim você começa a trabalhar, mesmo que pareça pouca carga quando você estiver empurrando, o que acontece com os seus deltoides? Vão pegar fogo, você já veio com eles exauridos. Por isso que é um método muito bom. Você vai fazer peito, seu tríceps também não cansa antes, vamos tirar o tríceps no início do treino e você vai fazer fly, crossover, pec deck, porrada, sem brigar, sem usar tríceps. Quando você vai para o supino, o que é que vai acontecer? Seu tríceps zerado, começou a trabalhar, só que seu peitoral fadigado, você vai ter um estímulo muito maior, o ataque ao peitoral é muito maior. Vai agachar, pô, Fred, eu vou agachar minha perna, vamos fazer o seguinte, vamos exaurir a perna na extensora. Mas extensora não é quadríceps também? Correto, mas é um exercício isolador, não exige tanto do seu conjunto todo, não exige tantas articulações, você fica mais descansado. Quando você vai para o seu agachamento, o seu quadríceps pode estar cansado, mas o resto do corpo está zero. Você tem uma capacidade de movimentar mais carga e já atacar e enfatizar o músculo com mais rapidez. Então, um método muito interessante, gosto demais, defendo o uso. Experimente, que você vai gostar muito. Não é para usar, como toda boa técnica, você não deve usar essas técnicas regularmente, senão seu corpo acostuma. Nós estamos sempre evitando a homeostasia, estamos sempre tirando, não deixar o corpo entrar no platô. Mas, eventualmente, é um método muito bom, principalmente para um grupo que teme não responder, não progredir, porque provavelmente é um grupo que está passando por isso, como esses exemplos que eu dei para vocês de ombro e peitoral. Então o problema não é naquele músculo-alvo do exercício, o problema é nos outros músculos que não são os músculos-alvos, mas que são recrutados, requisitados para que você realize o movimento. Mas se aquele músculo cansa antes, você deixa de atingir o músculo que é o músculo-alvo daquele exercício.